mensagem de hoje vou pedir que abram as Bíblias em Mateus 16, versículos 21 até 28. Mateus 16, versículos 21 até 28, página 1050. Muito bem. E o título da mensagem hoje é o primeiro anúncio da paixão de Cristo. O crente deve levar a sua cruz. Enquanto estudamos, lemos esta passagem, vamos procurar sempre, é como alguém que está numa mina, não é? Está a cavar para tirar algo para si. A palavra de Deus é esta mina. E temos esta oportunidade de escavar, para retirarmos os ensinamentos que Deus tem para nós. Muito bem, vamos dividir este trecho em duas partes. A primeira, versículos 21 até 23, que diz: Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, irmãos, nesta primeira parte, esta última afirmação aqui do versículo 21 vai ser o ponto principal e o princípio espiritual que nós queremos aprender hoje, que é, o que é que diz o fim do versículo 21? Não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. É para nós refletirmos, não é? E nós? É no versículo 21. E nós, 21 a 23. E então nós podemos perguntar, e nós compreendemos as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Portanto, Jesus está aqui a colocar em contraste as coisas que são de Deus com as coisas que são dos homens. Quer dizer, as coisas que são deste mundo, desta humanidade, dos homens, das pessoas, são uma coisa. As coisas que são de Deus, as coisas espirituais, bíblicas, são outra. Duas coisas distintas. Os gloriosos propósitos de Deus, os planos de Deus, os atos, as atitudes de Deus são colocados aqui em contraste com os propósitos que são cegos, equivocados, pecaminosos dos homens. Nós até achamos que está muito bem, mas Jesus está a dizer, ou nós compreendemos as coisas que são de Deus, ou as coisas que são dos homens. Já iremos ver isso melhor. Por exemplo, Provérbios 14:12, que acho que vai passar ali. Temos aqui: há um caminho que ao homem parece direito. Isto parece bem. Acho que faz sentido. Mas o fim dele são os caminhos de morte, diz Deus. Parece bem, parece certo ao homem, não é? Vou seguir isto, vou escolher isto. Toda a gente está de acordo comigo. Falei com o meu pai, falei com a minha mãe, falei com os meus amigos. Sim, vai em frente. Segue o teu coração, eu soube dizer. E Deus diz, cuidado. No fim, vai ser um caminho de morte. Ou, por exemplo, o Salmo 92, 5 e 6. Também conhecemos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. As obras de Deus são tão grandes, profundas. Muito profundos são os teus pensamentos. Ao contraste, o homem brutal não conhece, nem o louco entende isto.
As coisas de Deus são fantásticas, mas o homem natural, que não está voltado para as coisas do Espírito, não entende. Outro, não temos tempo para mais. Isaías 55, 8, 9, os irmãos sabem de certeza. Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Portanto, por isso Jesus diz aqui: não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E o primeiro ponto da nossa mensagem é ofendendo a Cristo. Será que nós podemos ofender a Jesus? Como é que se ofende a Jesus? Quando nós não compreendemos, quando nós não confiamos naquilo que Jesus diz, ofendemos a Jesus. Que é o que aconteceu aqui neste trato de Pedro com Jesus, como vamos ver melhor. O versículo 21 diz: desde então, temos aqui outro ponto importante. Há aqui uma transição, há mais uma mudança no ministério de Jesus. E o que é agora? Desde então, quer dizer, está aqui um marco. Desde esta altura, desde esta ocasião, começou Jesus, vai a mostrar, a falar, a revelar aos seus discípulos uma coisa que ele ainda não tinha dito. Olha, Jesus está a pouco e pouco a revelar mais coisas, não é? Aos discípulos, à medida que eles crescem, à medida que eles amadurecem, à medida que eles podem. E depois de Jesus morrer e ressuscitar, ainda ficou 40 dias falando com eles e disse: olha, agora vocês não vos posso dizer mais. Vocês não iam conseguir perceber. Eu vou enviar o Espírito Santo que vai vos ensinar tudo mais que vocês precisam. Mas aqui, há aqui uma transição. Jesus vai revelar pela primeira vez o plano de Deus para a salvação do mundo pecador e condenado. Jesus é a primeira vez. E como é que isso vai ser feito? Jesus está a dizer, olha, para Deus salvar o mundo perdido, pecador, que está condenado por causa das leis de Deus, isso vai envolver o sofrimento de Jesus, que é também a sua paixão, vai envolver a morte de Jesus, vai envolver o sacrifício da sua vida e a ressurreição dos mortos. Diz, desde então, desde aquela ocasião, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, a liderança de Israel, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E porquê é que está aqui desde então? Porquê é que Jesus não disse antes? Porque aconteceu qualquer coisa que foi importantíssima, que permitiu a Jesus agora revelar pela primeira vez como é que Deus salva o mundo. E o que é que foi? Foi o que está no versículo 16. Jesus perguntou ao grupo: para quem é que as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que és Elias. E vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E no versículo 16, Pedro, em nome do grupo, disse: tu és o Cristo, tu és o Messias, aquilo que foi prometido desde a eternidade, o Filho de Deus vivo. E com base nesta resposta de Pedro, esta grande declaração que ele diz: tu és o Cristo, o Messias, então Jesus, no versículo 18, vai dizer: olha, Pedro, com base nessa declaração, nessa verdade que te foi revelada pelo meu Pai, versículo 18, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta verdade tu disseste que eu sou o Messias, o Filho de Deus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu vou edificar a minha igreja invencível. O inferno, Satanás, as trevas não vão prevalecer contra a igreja. E por isso Jesus, uma vez
que os discípulos chegaram finalmente a esta verdade, ele começa, versículo 21, a dizer, a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Jerusalém é a cidade capital. Foi onde Jesus foi para dar a sua vida. Irmãos, sabem onde é que nós, os crentes, vão passar a eternidade? Na Nova Jerusalém. Quem diz que Israel não é importante, que Jerusalém já passou, a história, tudo isso, há coisas que ainda não são de acordo com a vontade de Deus que estão a acontecer no mundo. Mas aquela nação está já ali estabelecida, aquela cidade está ali, onde Jesus virá na sua segunda vinda. E na eternidade, olha, a cidade onde eternamente vamos morar é a Nova Jerusalém. Então, a importância de Jerusalém para Deus. Então Jesus diz, é necessário ir a Jerusalém, mas ir lá para quê? E Jesus então passa aqui a revelar, olha irmãos, o único plano de Deus para a salvação do homem é este. É o Filho de Deus ir para Jerusalém, ser preso lá, padecer às mãos da liderança dos homens, ser crucificado, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Não há outra forma de Deus redimir o pecador. É às vezes diz-se na gíria, é um must. É um tem de ser. Deus não tem outro plano, não há plano B, C, não. É o único plano de Deus. Por causa do pecado do mundo, Deus decretou, Deus exigiu o sacrifício do seu próprio Filho e não há outra alternativa. Deus não tem outra forma de salvar. Jesus veio para isto mesmo. Então estas são as coisas de Deus. Que Ele vai dizer, não compreendes as coisas que são de Deus. Estas são as coisas de Deus. É isto que o mundo tem que conhecer. É isto que o mundo tem de compreender. É isto que o mundo tem de aceitar. Quais são as coisas de Deus? Como é que Deus salva? É assim. Acho isso assim um bocado... Não tem assim muito jeito. Estas são as coisas de Deus. O mundo poderia pensar de outra forma. Estas são as coisas de Deus. No versículo 22 vamos ver as coisas dos homens. Como é que o mundo geralmente pensa? Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Estas são as coisas dos homens. Esse verbo que está aí, que Pedro tomou, diz aí, Pedro tomando este verbo, é um verbo muito forte. Agarrou, puxou Jesus, vejam, puxou Jesus, agarrou nele, puxou ali para o lado e começou a repreender Jesus. Tem a imaginar, irmãos? Um homem, Pedro, agora não está a ver as coisas que há pouco tinha visto. Quem é que eu sou? E Pedro disse, tu és o Filho de Deus vivo? Tu és o Cristo? Mas agora não está. Então Jesus revela o plano de Deus para a salvação e ele está a ver agora as coisas que não são de Deus. Está a dizer a Jesus, ó Senhor, não faças nada disso. Não te passe pela cabeça fazer uma coisa dessas. Então, vejam irmãos aqui repreender Jesus. Então vejam o oposto. Jesus está a conduzi-los na verdade de Deus. Que eles precisam de conhecer e compreender e precisam de receber. Mas Pedro compreendeu que Jesus é o Messias, que vai edificar a sua igreja e compreendeu que nem Satanás pode impedir esse plano de Deus, plano de Jesus. Mas o que ele não consegue aceitar é o quê? Senhor, tu és o Cristo, tu és o Messias. Nada vai poder vencer-te. Mas não consegue aceitar que... Os irmãos lembram-se daquele texto de Isaías 53? Não é? Que fala sobre o sofrimento do Messias, não é? Não compreendeu que aquilo tem que se cumprir. Não é?
não vamos agora ler Isaías 53? Não compreendeu. Tem que se cumprir no Messias o que diz a profecia. Pedro não pode aceitar o Messias sofrer. O Filho de Deus sofrer nas mãos dos homens. Não pode ser. O Filho de Deus morrer às mãos dos homens. O Rei ungido ser humilhado, ser rejeitado, ser hostilizado, morrer. Não pode ser. No versículo 23, Pedro puxa Jesus e repreende e diz, não pode ser. Isso não pode ser. Então Jesus diz, voltando-se para Pedro, vai repreender Pedro fortemente. Olha, que isto é uma repreensão muito forte. Diz a Pedro logo ali, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então o que é que Jesus viu? Que atrás de Pedro, naquela hora, irmãos, Satanás estava a usar a boca do apóstolo Pedro para tentar Jesus. O Senhor compreendeu isso perfeitamente. E como é que ele repreende? Para trás de mim, Satanás. Quando Jesus foi tentado pelo próprio diabo, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 10, vai-te, Satanás. Esta é a forma de repreender o inimigo das nossas almas. Para trás de mim, Satanás. Vai-te, Satanás. É a maneira de o atacar. Portanto, Jesus viu que estava a ser ali uma tentação. Jesus sabia que tinha de levar sobre o seu corpo os pecados do mundo inteiro, de todas as pessoas que vivem na terra, que o corpo dele iria ter de sofrer na cruz, mas Satanás queria desviar Jesus da cruz. Satanás queria evitar que Jesus fosse à cruz. E assim não podia, se Jesus não fosse à cruz, não podia haver salvação. Não podia haver a paga do nosso pecado aos olhos de Deus. Então o que é que nós vemos aqui, irmãos? Vemos o plano de Deus, que nós, como crentes, temos de aceitar. É este o plano de Deus para a salvação. É simples. Temos aqui a presunção humana que ofende a Jesus. Nós ofendemos Jesus. Jesus aqui ficou ofendido com o Pedro. Nós ofendemos a Jesus quando não vemos as coisas como Deus vê. E vemos o protesto de Jesus no versículo 23. E também um princípio que é importante para nós, que é o que está no final do versículo 23. Não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E este é o ponto principal de tudo isto, irmãos. Nós temos de aprender, por estas palavras de Jesus, precisamos de guardar para nós, com estes versículos, e aceitar e confiar nas coisas que Deus revela. Por mais incríveis que pareçam, por mais incompreensíveis que pareçam, nós temos de compreender e aceitar e confiar nas coisas que são de Deus, que são do alto, que são do céu. E não há doutrina nas Escrituras tão profundamente importante quanto esta doutrina da necessidade da morte de Jesus, que foi uma morte, muita gente morreu no dia em que Jesus morreu, mas a morte de Jesus foi diferente. Era uma morte expiatória. Deus lançou sobre Jesus o pecado do mundo inteiro. E Jesus pagou ali a nossa culpa. Era indispensável. Foi assim que a justiça de Deus ficou satisfeita. Se nós tivermos uma dívida, há diversos tipos de dívidas, não é? Mas se houver uma dívida que exija dinheiro, nós temos de pagar com dinheiro, não é? Não podemos chegar, olha, dinheiro não tenho, aceita aqui 1 quilo de batatas. Disse, desculpa. O senhor tem de me pagar assim, senão a dívida mantém-se. A dívida da culpa do homem pecador perante Deus, não havia outra maneira de a pagar. Morte, sofrimento, a vida do Filho de Deus teve de ser entregue. Morrer e ressuscitar. É o que diz aqui o versículo 21.
As pessoas podem achar isso loucura. 1 aos Coríntios 2,14, vou pedir ao Guilherme se pode pôr, conhecemos este versículo. Ora, o homem natural, a pessoa normal, que ainda não é crente, o que é que diz? Não compreende as coisas do Espírito de Deus. Lhe parecem o quê? Loucura. Não pode entendê-las. Porquê? Elas só se compreendem espiritualmente. Estão a ver, irmãos? Jesus diz, não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Ou seja, irmãos, o mundo, as pessoas não conhecem os pensamentos, nem os caminhos de Deus. Facilmente se perde o sentido daquilo que Jesus veio fazer ao mundo. E podemos até tornar-nos uma ofensa a Deus hoje, como Pedro foi uma ofensa para Jesus naquele dia. Deus nos guarde de nós não compreendermos nem aceitarmos as coisas que são de Deus. E na nossa arrogância entramos em ofensa ao Senhor. Pedro pensou na própria sabedoria dele, humana. Ele pensou, eu tenho que corrigir Jesus. Já pensaste bem? Olha, se calhar tu não viste bem as coisas, não é? Ele foi, Senhor, não deixe que isso aconteça. E quantas vezes nós oramos ao Senhor e há coisas na nossa vida que nós não compreendemos e dificilmente podemos, às vezes, até aceitar e perceber, mas como é que é possível? Se calhar Deus não sabe o que está a acontecer comigo. Deus sabe todas as coisas. Dissemos aqui no domingo, Deus conhece até o nome de cada estrela que existe no universo. Deus sabe. Não precisamos nem devemos corrigir Deus. Precisamos de aprender, de aceitar todos os caminhos de Deus, confiar nele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Temos de descansar nisto. Claro, Jesus diz, mas podemos pedir que Deus mude as coisas, não é? Então, e o que é que fazemos? Oramos, suplicamos, mas não nos revoltamos. Aceitamos com submissão. Como Jesus nos disse, faça-se a tua vontade. Venha o teu reino, não é? Venha ao meu reino, o teu reino. Faça-se a tua vontade. As pessoas não compreendem e não conhecem os propósitos de Deus, mas nós temos de conhecer e aceitar esta verdade central, que para a salvação da nossa alma, salvação do homem pecador, era necessário o sacrifício e a morte e a ressurreição de Jesus. Depois, versículos 24 até 28, temos o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E vamos ver aí um paradoxo. Vencemos perdendo. Sabiam, irmãos? Vencemos perdendo. No futebol não é assim. Quem perde, perde. E em muitas coisas. Mas na vida cristã, o crente vence quando perde. Vejam, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará ao homem a recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Irmãos, há muitas pessoas que querem identificar-se com Jesus. Há muitas pessoas que querem e desejam ser chamadas de crentes, de cristãos, mas a perspectiva que têm de ser crente, da vida cristã, é o que é que eu vou ganhar por ser crente? O que é que eu posso obter, o que é que eu posso lucrar por ser crente? Acham que isto é possível? Por exemplo, há muitas igrejas que pregam que Jesus ensina que
Ele veio para tornar o crente saudável. O crente vai ser uma pessoa sem doenças, rico e feliz. Jesus quer que as pessoas estejam todas bem na vida, ricas. E se a pessoa não é tudo isso, então não está a reivindicar os seus direitos. Tens o direito de ser pessoa saudável, rica e feliz. Se não tens fé suficiente para te apropriares, para tomares o que é teu. Vocês já ouviram isto? Há outros que pregam que Jesus quer que todos tenham uma boa imagem. Veio para aumentar a nossa autoestima como pessoas. Mas, irmãos, ser discípulo, ser crente em Jesus é exatamente o contrário. E já não é a primeira vez que Jesus diz o contrário do que muitas igrejas dizem. Por exemplo, ao jovem rico, que um jovem rico foi ter com Jesus: Senhor, o que é necessário que eu faça para herdar a vida eterna? É Marcos 10, 21. E diz: Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, é rico, vai, vende tudo o que tens. Olha, já é ao contrário das igrejas que dizem que os crentes são todos ricos. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e traz um tesouro no céu. Vem, toma a cruz, segue-me. Jesus está a dizer: queres ganhar a vida eterna, tens de perder. Alguma coisa tens de perder. Aí está. O crente ganha perdendo. E continua a ser assim hoje também, irmãos. Vou-vos dar mais 2 exemplos. Lucas 14, 25. 14, 25. Ora, não aparece ali o texto todo, mas isso foi culpa minha. Não foi do computador. Ora, vou ler aqui na palavra de Deus. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tens de perder muitas coisas, queres ser um verdadeiro crente, um verdadeiro discípulo. Ou, por exemplo, João 12, 25. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Eu gosto tanto de vida que eu tenho, o estilo de vida que tenho. Vais perder. Mas neste mundo vais aborrecer, vais pôr de longe, detestar mesmo aquilo que é mundano, perdes isso, mas ganhas a vida eterna. O verdadeiro crente perde, mas ganha. E aqui Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 24, diz: se alguém quiser vir após mim. O que é vir após mim? Se queres ser um crente verdadeiro, queres ser um cristão, se queres seguir a Jesus, ser um discípulo, então Jesus vai dar aqui um princípio que ele repete muitas vezes, não está só a dizer aqui, repetiu muitas vezes. E qual é o princípio? É esta aparente contradição, que às vezes as pessoas não querem largar, mas têm de largar para poderem ser verdadeiros discípulos de Jesus. Que o discípulo, o crente, vai vencer, vai ganhar, mas tem de perder. As coisas espirituais são diferentes das coisas do mundo. Portanto, quando uma pessoa chega a Cristo, com que atitude ela se deve aproximar e ir a Jesus? Diz Jesus: renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Está a falar do sacrifício de ser um discípulo. É este custo para ser discípulo. Tem de perder coisas. É esta dor. É esperar até hostilidade. É ter relacionamentos de amigos, de familiares, de colegas de trabalho, de vizinhos, que se perdem. Porquê? Porque é um crente dedicado, é um crente fiel. Negar-se é: eu nego-me porque eu só assim posso obedecer totalmente a Jesus.
Eu tenho de lutar contra a minha carnalidade, os meus desejos mundanos, a vontade da minha carne, para poder aceitar tudo o que é de Jesus. Vou ter de perder para ganhar. Portanto, Jesus fala do custo de ser um discípulo e o crente diz, vou aceitar isso. Eu sei o que eu perdi quando eu conheci Jesus e imediatamente vi muitas coisas eu tinha de perder. Muitas coisas. Olha, música. Os irmãos não sabem o quanto eu gosto de música. Cassetes e discos de rock and roll da pesada. Agora os jovens é que acham, só agora é que há rock da pesada. AC/DC, podia dizer aqui os nomes todos que ainda sei. Todos. Irmãos, eu compreendi, não posso ser crente e continuar a ouvir isto. Olhem, paguei naquele tempo, era assim, pus essas cassetes num rádio gravador que havia naquele tempo. A gente carregava uma tecla e ouvia. E no outro lado gravava. Gravei em cima disso tudo, ainda hoje tenho. Música cristã. Meus irmãos, para eu carregar naquela tecla, tens de perder para ganhar. Muitas coisas. Tive de perder, mas com alegria. Com alegria. Irmãos. E então, irmãos, às vezes, para ser crente, temos de perder até a própria vida. Ouvimos as notícias. Crentes que na sua fidelidade são martirizados. Martirizados, irmãos. Ainda nos nossos dias. Então Jesus está aí a dizer, queres vir após mim? Renuncia-te, nega-te, perde coisas. Se for necessário, toma a cruz. E qual é a última palavra, o último verbo? E segue-me. Para poderes viver a vida cristã. Olha, não consegues. Mas deixa lá, de vez em quando. E eu sei, irmãos, eu sei o que é que há anos e anos, aquela música, calma aí, não posso ouvir, porque aquilo começa a mexer logo cá dentro. É assim, é como a droga. É como um vício do álcool, é a mesma coisa. A pessoa tem de dizer que não. E depois segue-me. É um modo de vida, é a obediência leal a Jesus, mas com alegria. Versículos 25 e 26. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem a recompensa da sua alma? Então, nestes dois versículos, o que é que nós temos? É Jesus a confirmar e a explicar o que disse atrás. Que é muito simples. Vejam os paradoxos. Qualquer quiser salvar, vai perder. Perder-la. Quem perder, vai achar. Versículo 26. Ganhar o mundo inteiro, vai perder a sua alma. Estão a ver? Não é possível. É o contrário. Perdes, vais ganhar ali. Ganhas aqui, vais perder ali. É a vida cristã, irmãos. Então, de uma maneira muito simples, Jesus está a dizer, quem vive para tentar continuar a gozar da vida, do mundo, que sabe bem que o Espírito Santo diz e a palavra de Deus diz, Deus não gosta disso. É contrário, mas é só um bocadinho, é contrário à palavra de Deus. Então, a pessoa que quer salvar essa vida física do mundo, preservar o seu conforto, a sua comodidade física, continuar a viver no mundo, Jesus diz. Vais perder, ganhas a tua vida física, vais perder a tua alma, que é eterna, vais perder eternamente. Mas quem está disposto a abrir mão das coisas do mundo, negar-se a si mesmo, carregar a cruz, seguir em obediência a Jesus, Jesus diz, salvarás a tua alma que é eterna. Que é eterna. E é bom que todos nós vejamos aqui este ponto claramente. Este é o verdadeiro cristianismo.
que traz consigo o verdadeiro cristianismo é todos os dias. Todos os dias nós temos decisões a tomar. É a cruz, diz aí, é a cruz diária, a morte diária, todos os dias. Mas Jesus diz, mas vais ter uma coroa na eternidade. Tens de sacrificar a tua carnalidade, tens de resistir, vencer o mundo diariamente, é uma guerra, é uma batalha, mas vais herdar a vida eterna. E aqui está esta ilustração máxima de uma pessoa que não quer perder isso. E Jesus diz, ganhas o mundo todo, não é? Ganhas o mundo inteiro, mas perdes tudo. Tudo o que é, perdes a eternidade. Quem não está disposto a lançar-se assim aos pés de Jesus. Perder a alma, irmãos, é a pior perda de todas. Não há nada tão precioso quanto a alma de uma pessoa, porque é uma alma eterna. E por isso Jesus diz aí, que aproveita, de que adianta ganhares o mundo, teres tudo, viveres a vida inteira, 20, 50, 60 anos, o mundo é tudo teu. Mas vais perder eternamente a tua alma. E versículo 27, temos uma revelação que é, está para vir a segunda vinda de Jesus. E nesse momento, o povo de Deus vai receber as suas coroas e galardões, mas o descrente, o juízo. Porque ele diz, olha, esta é uma verdade, uma escolha. Porque, não esqueças, o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Este verbo aqui, virá, o Filho do Homem virá, quer dizer, é um verbo muito forte, quer dizer, Jesus está quase a vir. Jesus está a dizer, prepara-te, porque está mesmo para acontecer, está próximo. E nós temos aqui a primeira indicação da segunda vinda de Jesus no Novo Testamento. É a primeira vez em todo o Novo Testamento sobre a segunda vinda de Jesus está aqui. É uma promessa maravilhosa de Jesus. É uma recordação. Jesus está a dizer, eu vou vir outra vez. Eu vou vir outra vez. O Filho do Homem virá de novo, uma segunda vez. Até lá, é tempo das decisões. Hoje é o tempo das decisões, enquanto não ocorre a segunda vinda de Jesus. E como é que Jesus virá? Na glória de seu Pai. Oh, irmãos, na glória de Deus vai ser uma vinda única. Virá na glória de seu Pai. E como é que ele virá? Vem sozinho, vem com os seus anjos, vem com os seus exércitos. É a segunda vinda de Jesus Cristo. Virá com glória com os seus anjos. E para que é que são os anjos? Os anjos são os servos de Jesus, os instrumentos dele para lidar com toda a humanidade. Com os seus anjos, dará a cada um segundo as suas obras. Os anjos vão servir Jesus na sua segunda vinda. Vai pagar a cada pessoa. Ninguém vai escapar. É a prestação de contas final sobre cada indivíduo que já viveu no mundo, já viveu esta vida. Este é o dia do acerto de contas. Deus vai olhar para as obras dos crentes e dar-lhes a recompensa, e dos descrentes para lhe dar o juízo, o julgamento. Então é melhor decidir agora. É melhor fazer aquilo que Jesus disse atrás. Vem após mim. Renuncia-te a ti mesmo. Toma a cruz. Segue-me. Como é que nós sabemos que isso vai acontecer? Versículo 28. Em verdade vos digo que há alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso está no capítulo 17, que iremos ver a seguir.
A seguir, na transfiguração, é o que vai acontecer. Jesus vai provar quem de facto Ele é, toda a sua glória e a certeza de que Ele virá. Em conclusão, irmãos, sejamos discípulos fiéis, sejamos discípulos abnegados, que carregam a cruz diariamente, lealmente obedientes, até que nós vejamos face a face o nosso Rei e recebamos dele os galardões e as coroas que ele vai dar àqueles que o seguem. Compreendamos, irmãos, como Jesus diz, compreenda as coisas que são de Deus. Nada é tão valioso como a alma. De que importa ganhar o mundo inteiro se perdes a tua alma, se perdes a eternidade? Nada é tão valioso quanto a alma de uma pessoa. Se ainda não crês hoje, se hoje ainda não te decidiste por Jesus, faz isso hoje. Porque Ele diz aqui, o Filho do Homem virá e vai dar a cada um segundo as suas obras. Amém. Amém, irmãos.